lírio que cresce no meio dos espinhos. Queridos adolescentes que estão aqui, queridos irmãos que escutam esta palavra, o livro de Cantares é um livro maravilhoso. Eu já antecipo isto nesta noite. E muitas vezes nós passamos desapercebidos por este livro, esta preciosidade que Deus nos concedeu para lermos. Lembre-se da última palavra que você escutou neste livro e faça a conclusão de quanto nós temos negligenciado a leitura deste sublime e incrível livro no qual estamos diante nesta noite. Para os irmãos entenderem um pouco sobre o livro de Cantares, eu faço uma breve introdução a partir do livro de 1 Reis, no seu capítulo 4, no versículo de número 32. A palavra de Deus, neste capítulo 4, diz que Salomão, o autor do livro de Cantares, ele escreveu aproximadamente 1005 cânticos, 1005 escritos. Mas no capítulo de número 1, no verso de número 1 deste livro, a palavra diz que nós estamos diante do cântico dos cânticos. Ou seja, nesta noite nós não estamos diante de um simples poema. Nesta noite nós não estamos diante de um simples texto. Nesta noite não estamos diante de uma simples palavra. Nós estamos diante do cântico dos cânticos, da palavra sobre as palavras do autor dos autores. Nós estamos diante da soberana e poderosa palavra de Deus, inspirada e inerrante para as nossas vidas. Aleluia! Cântico dos cânticos não é uma pergunta, mas sim uma resposta para esta noite. Cânticos dos cânticos não é uma dúvida, e sim um direcionamento para a nossa geração. Cântico dos cânticos é a palavra que o Espírito Santo de Deus me conduziu a pregar para esta geração. E se posso dar um título a essa palavra, eu diria que esta palavra diz respeito sobre o noivo da igreja. Queridos irmãos, para nós entendermos e compreendermos a tamanha importância desta palavra, eu gostaria de fazer menção ao povo judeu, ao povo que marcou a história do Antigo Testamento. Quando um judeu está diante dos livros poéticos, ele faz interpretações um tanto quanto diferentes das nossas. Por exemplo, um judeu, quando ele olha para o livro de Provérbios, ele faz uma alusão ao tabernáculo, ele faz uma alusão à casa de Deus. Ele entende que Provérbios, ele está localizado no átrio da casa de Deus. Quando o judeu, ele olha para o livro de Eclesiastes, ele entende que ele está ali passando pelo lugar santo. Mas quando o judeu, ele olha para o livro de Cantares, ele entende que ele está no Santo dos Santos. Ou seja, ele entende que ele está num lugar de mais intimidade, em um lugar de mais sensibilidade, um lugar de acesso direto ao Pai. E nesta noite nós estamos sensíveis a este Espírito. Aleluia. Nesta noite nós temos contato direto com Deus. Nesta noite nós temos a palavra revelada para os nossos corações. Aleluia. Porque este livro, queridos irmãos, queridos obreiros que estão aqui, diferente do que muitos imaginam pela primeira leitura, ele não diz a respeito de uma simples bênção conjugal entre um rei e uma sulamita. Este livro ele é muito além de tudo isso. Este livro nos apresenta a relação entre Deus e Israel, mas para nós, assembleanos, Brasil para Cristo, que se encontramos hoje aqui neste bairro, ele revela a relação entre a igreja e o seu noivo Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Neste livro, queridos irmãos, nós temos um noivo, nós temos uma noiva. Quem é esse noivo? O livro diz que este noivo é um grande rei. Um rei que foi dotado de uma sabedoria excomunal, desproporcional para a sua época e para a sua geração. O seu nome você já sabe, é Salomão.
Esse é o rei que é apresentado como noivo no livro de Cantares. Mas quem é a noiva? A noiva é uma mulher chamada Sulamita, uma mulher que trabalhava para o rei, uma mulher que servia ao rei. Mas eu convido a caminhar comigo nesta viagem no livro de Cantares e fazer uma interpretação e uma contextualização para a nossa geração, adolescentes. Porque este rei que é apresentado no livro de Cantares para nós que estamos aqui nesta noite é Jesus Cristo, o noivo da Sulamita. Para esta igreja é Jesus Cristo, o amado da minha alma é Jesus Cristo. E quem é a trabalhadora? Quem é a Sulamita? É a igreja do Senhor, meus irmãos. A igreja que está aqui, é a juventude que está aqui. Neste livro, o noivo representa Jesus Cristo e a noiva representa a igreja. Mas quem é esta noiva? A palavra de Deus no capítulo de número 1, no verso de número 6, vai dizer que esta noiva, ela tinha a tarefa de cuidar de uma vinha. Ou seja, a noiva, a igreja, ela tem uma vinha a ser cuidada. Adolescentes, guardem bem essa palavra vinha. Não esqueçam dessa palavra. No verso de número 8, ainda no capítulo de número 1, a palavra de Deus vai nos dizer que a noiva, ela cuida das ovelhas do rei. Ou seja, a noiva é a igreja. A ocupação da igreja é cuidar da vinha e cuidar das ovelhas que pertencem ao noivo. Mas por que, adolescentes, nós temos que zelar pela vinha como adolescentes cristãos? Porque a igreja tem uma vinha. E eu convido os irmãos a refrescarem as suas memórias sobre o Antigo Testamento e se lembrarem de um homem que se chamava Nabote. Para os irmãos que se recordaram da história, vão se lembrar que Nabote, ele tinha um patrimônio, ele tinha uma posse. Qual era essa posse? Uma vinha. Justamente aquilo que a igreja possui. A palavra de Deus na história de Nabote vai nos dizer que existia um rei, o rei de Israel, lá de Samaria, chamado Acabe. E quando ele olha para a vinha de Nabote, ele desejou aquela vinha, ele desejou a herança de Nabote, porque a palavra diz que a vinha que Nabote tinha era uma herança que foi dada a ele, não foi conquistada por ele, foi dada a ele. Que herança é essa, meus irmãos, para você que ainda não captou? A palavra de Deus no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo de número 7, diz: assim, justificados pela graça, sejais feitos herdeiros segundo a esperança que há na vida eterna. Meus irmãos, a herança é a vida eterna, a vinha é a vida eterna. E Acabe, ele olha do palácio para a vinha, ele fala: eu quero tomar de você, eu quero arrancar de você, eu quero que você perda a sua herança. Queridos irmãos, neste exato momento, fora da igreja, existem Acabes no governo que estão plantando na cabeça da nossa geração, dizendo: entrega a tua herança, experimenta isso. Você pode ser o que quiser, nasceu menino, mas se acha menina, pode ser menina, nasceu menina, mas se querer pode ficar com outra menina. Isso tudo é Acabe querendo negociar a vida eterna. Mas, meus irmãos, sobre esta igreja, a resposta é: não negocio a minha herança, não negocio a vida eterna. A resposta desta igreja é: eu não estou aberto a negociar a minha herança, eu não estou aberto a negociar a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa igreja. Adolescentes, nós não podemos negociar o que temos de melhor, que é a nossa vida eterna. Você nasceu menino, você continua menino. Deus não errou quando Ele te fez, porque Deus nunca erra.
A sua cor não te torna desprivilegiado ou privilegiado. A sua cor foi dada por Deus. Deus não errou quando Ele te fez branco. Deus não errou quando Ele te fez moreno. Deus não errou quando Ele te fez loiro. Deus não errou quando Ele colocou um cabelo lindo cacheado. Meus irmãos, estão querendo trocar a nossa herança por achismos deste mundo. A resposta da igreja é: não estou aberto à negociação. Aleluia! Glória a Deus! A Sulamita, no verso 8, ela cuida das ovelhas. E a igreja, essa igreja, cuida dos adolescentes, cuida dos jovens. Mas, queridos, o livro de Cantares, nós não podemos anular que ele de fato fala de um relacionamento, de um casamento. Ele fala de um casamento, até porque a Bíblia é o livro do matrimônio. A Bíblia, ela é o livro do casamento. Olha só, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, inicia-se no seu capítulo de número 2 com um casamento. Adão e Eva, homem e mulher. No meio da Bíblia, Jesus, aos seus 30 anos, na terra de Caná, no livro de João, ele inicia o seu ministério em um casamento. Ou seja, a Bíblia começa com o casamento. A Bíblia se desenvolve no seu meio com o casamento. Mas a Bíblia é o único livro que começa com casamento, se desenvolve com casamento. E eu li lá em Apocalipse que o maior acontecimento da humanidade vai ser o dia que a igreja subir, o dia que a noiva subir e se casar com Jesus Cristo. Eu quero pregar nesses poucos instantes sobre este relacionamento que nós temos como noivo, que a igreja tem como noivo. Você, adolescente, tem um relacionamento com Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus em Cantares, no seu capítulo de número 1, verso de número 1, ao capítulo de número 2, verso de número 7, vai nos dizer o período em que o noivo, Salomão, andou face a face com a Sulamita. Ele conversou com a Sulamita face a face. Andou, conversou, viu, apalpou, tocou. Onde eu quero chegar com isso? Houve um período em que Jesus andou com a igreja, ou o que tínhamos como a prévia do que seria a igreja, face a face. Nos evangelhos, Jesus estava com os apóstolos, Jesus estava com os cegos, com os leprosos. Ele andou face a face. Mas a palavra de Deus, no capítulo de número 2, no verso de número 7, no livro de Cantares, vai nos dizer que em um determinado momento, o rei Salomão, ele precisa subir ao seu palácio, fazendo com que a Sulamita ficasse aonde ela estava. Mas com tudo isso, o rei enviou alguns soldados, uma espécie de guarda, para estar com a Sulamita. O rei Salomão fez isso. Conseguiram identificar Jesus na história? A palavra de Cantares é cristocêntrica, porque Jesus, assim como Salomão, andou pela terra com a sua noiva. Mas em um determinado momento, ele sobe para a sua casa. Mas ele não nos deixa desprotegido. Ele envia um guarda chamado Espírito Santo. E ele diz: até que eu venha, Ele está contigo. Até que eu venha, Ele te orienta. Porque Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, meus irmãos. E olha que interessante. A igreja, ela está vivendo o verso de número 8 do capítulo 2. A Sulamita, no verso de número 8, ela diz: ouvi a voz do meu amado que chama, vede, ele vem saltando pelo monte, galopando pelas colinas. A igreja andou com Jesus, mas hoje nós temos o Espírito Santo, mas nós vivemos como a Sulamita, esperando o verso 8 acontecer, o dia que do céu nós vamos falar: Ele está vindo, a trombeta tocou, a igreja subiu, o verso 8 é hoje, é agora. Então é momento de concerto, porque o noivo está chegando. É época de preparar as vestes brancas para o casamento. É época de arrumar o que está errado, porque a qualquer momento
povo judeu. Aprendi com um pastor que talvez vocês conheçam, chamado Juliano Fraga, uma história que ele até colocou em uma de suas pregações, a história do casamento judeu. A tradição e a história judaica, ela vai nos dizer que quando o judeu ele completa os seus 13 anos, ele passa por uma espécie de processo chamado Bar Mitzvah. O que é isso? Adolescentes, o judeu com 13 anos, ele já é considerado um homem. Ele nasceu homem, mas ele já passou por um processo de maturidade e já fala como seu pai fala, age como seu pai age. Ele agora tem autonomia para ler a palavra sozinho. Ele não precisa mais ficar sendo lembrado. Já leu a Bíblia? Já orou? Já meditou? Acredito que se um judeu que não conheceu a plena verdade que Jesus é o Messias, não precisa ser lembrado para orar, ser lembrado para ler a Bíblia, quem dirá nós, os cristãos, que temos a plena verdade revelada de Jesus Cristo? Adolescentes, o judeu com 13 anos, ele agora já pode escolher uma noiva. Ele pode começar a procurar uma noiva, mas olha, é uma outra cultura, é um outro povo. 13 anos pra gente é época de estudar, de orar, de estar junto na igreja. Namoro na adolescência é só depois. Mas o judeu, retornando à história do judeu, ele com 13 anos já pode casar. E aí, queridos, quando ele encontra a mulher de sua vida, ele vai pedir ela em casamento. Chegada a hora dele pedir ela em casamento, ele vai separar 3 coisas para levar para a noiva. A primeira coisa que ele vai separar consigo é um suco de uva. A segunda coisa que ele vai separar consigo é um contrato. E a terceira coisa que ele vai separar contigo é um saco de moedas. O que o judeu leva para pedir uma mulher em casamento? Um suco de uva, um contrato e um saco com moedas. A história vai nos dizer que quando o judeu ele tem já em mente qual é a amada, ele vai em direção à casa dessa moça. Ele vai chegar na casa dela e vai bater na porta. Quem vai abrir é o pai. Quando ele entra na casa, ele olha para a moça e ele pergunta: você quer se casar comigo? Se a moça disser sim, ele vai pegar primeiramente um saco com moedas. Ele vai pegar o preço do dote. E ele vai dar para o pai daquela moça. E ele vai dizer para ele: olha, o preço por ela está pago. O dote dela está quitado. Ele já pagou o preço. O noivo já pagou o preço. Ele vai se aproximar da moça e vai deixar um contrato na mesa dizendo: nós temos uma aliança. Nós temos um compromisso, nós temos um relacionamento sério, não é ficada, não é saída, é relacionamento. Ele deixa o contrato porque ele não vai sair de mão dada com a noiva para o casamento. Ele vai esperar o pai dele arrumar um lugar na casa para ele receber a moça. Ele vai preparar uma morada para aquela noiva. Eu acho que já tem irmão aqui que entendeu onde o Espírito Santo está nos levando. Ele vai então deixar o contrato dizendo: eu estou indo para a casa do meu pai, mas ele vai preparar um lugar para nós. Quando estiver tudo pronto, eu volto para te buscar. Aleluia. Ele vai deixar o contrato, ele vai se aproximar com o suco de uva. Ele vai entregar para a moça. Se ela tomar, está oficializado o compromisso. Enquanto ela toma o suco de uva, ele diz: eu estou preparando um lugar para você. Confie em mim, eu volto. Queridos, tudo isso aponta para Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo isso aponta para Jesus. Porque um dia ele desceu do céu. Ele bateu na porta do meu e do teu coração. A porta foi aberta. Ele entrou na nossa casa. E ele pagou um preço para ter aliança conosco. Mas o judeu ele paga o preço com ouro e
achar que nada está dando certo, quando você achar que foi abandonado, lembra que para que você estivesse aqui, houve sangue naquela cruz. Aleluia. Ele pagou o dote. Ele se aproximou e deixou um contrato na mesa, dizendo: eu volto para o Pai, mas eu vou retornar. Que contrato é esse, meu irmão? Eu não sei você, mas eu estou segurando esse contrato nesta noite. Porque nesse contrato, no livro de Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 11, a palavra de Deus diz: varões galileus, porque olham para o céu, esse mesmo Jesus que para o céu viste ser elevado, ele há de voltar. O noivo não te abandonou, igreja. O noivo não se esqueceu desta casa. E a sua vinda, conforme o relato de Mateus, no capítulo 24, versículo 27, será como de um relâmpago que sai do Oriente em direção ao Ocidente, no qual o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Então, ele pagou o preço, ele deixou o contrato, mas o suco de uva, sábado é a ceia, sábado cada um que já foi batizado vai estar experimentando esse suco de uva que fideliza a relação entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva. A moça, quando toma o suco, ele diz: na casa do meu pai é uma morada para você. Eu fico imaginando na ceia, você tomando o suco e Jesus falando em João capítulo 1, versículo 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, que na casa é uma morada para você. Por isso, adolescentes que estão aqui, ceia é só para quem tem relacionamento com Jesus. Ceia é só para quem tem aliança com Jesus. Tem uma espécie de evangelho liberal mundano que está falando que qualquer um pode cear. Não. Ceia é para quem tem relacionamento com Jesus, porque com Jesus não tem saidinha, com Jesus não tem encontrinho, com Jesus não tem ficada, com Jesus é aliança, geração. Aleluia. Com Jesus é compromisso, igreja. Mas o que me alegra é ver que tem uma geração nesta igreja de um lado, do outro tem também uma geração alicerçada com aliança com Jesus. Queridos, Deus seja louvado. Eu gosto do livro de Cantares, no seu capítulo de número 2, porque a palavra de Deus diz no verso de número 1: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Quem diz que é a rosa de Saron e o lírio dos vales não é o noivo. Quem diz que a rosa de Saron, que é a rosa de Saron e o lírio dos vales, não foi Salomão, foi a Sulamita. Talvez na epígrafe do seu texto tenha: exclama a amada. Epígrafe é o título que está em cima do verso. Talvez esteja escrito isso: exclama a amada. Quem está falando que é a rosa de Saron e o lírio dos vales é a amada, ou seja, contextualizando, quem é a rosa de Saron? É a igreja. Talvez eu desapontei você, meu irmão, porque nós sempre falamos que a rosa de Saron é Jesus Cristo. Mas, enfim, é a amada que está dizendo: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Mas, olha que interessante, adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, a moça, a Sulamita, ela fala: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Talvez quando nós pensamos em rosa de Saron, nós imaginamos uma flor grande, bonita, brilhante, maravilhosa. Aquela flor que a sua tia adolescente, a sua avó ama cultivar. Mas na verdade não. A rosa de Saron, ela é um simples açafrão. É uma simples flor de açafrão. Se os irmãos pesquisarem depois na internet, os irmãos verão o quão pequena e simples que é a
rosa de Saron. E isso me deixa intrigado em saber que a igreja é a rosa de Saron. E por isso eu fui meditar neste texto mais a fundo. E eu comecei a estudar sobre isso e eu compreendi o que significa a igreja ser a rosa de Saron e ser o lírio dos vales. Porque a rosa de Saron ela é simples. Ou seja, a igreja ela deve ser humilde e simples. Porque a igreja ela olha para o noivo, a gente olha para o noivo e não tem como eu chegar e falar: eu sou uma rosa, eu sou um girassol, porque a grandeza do noivo me constrange. Quanto mais perto da luz eu estou, mais claro ficam as minhas manchas, meus irmãos. Ou seja, a igreja ela tem que ser humilde, simples, ao ponto que a irmã, dona de casa, ela pega a Bíblia para ensinar um doutor, PhD, mestre. A igreja, adolescentes, tem que ser humilde, ao ponto que um senhor iletrado, ele assume para assumir uma tribuna e explicar um texto a um cientista, a um teólogo, a um médico. Meus irmãos, a igreja tem que ser humilde, porque o fundador da igreja não sou eu. O fundador da igreja não é meu pai, presbítero Valdenir. O fundador da igreja é Jesus Cristo. Adolescentes que estão aqui, creio que muitos vão começar a pregar a palavra de Deus se já não pregam. Não deixem o orgulho subir a cabeça, porque o orgulho faz perder batalhas que já estavam vencidas. Igrejas, irmãos que pregam, irmãos que estão à frente, não deixem o orgulho subir a cabeça, porque o orgulho tem derrubado homens de Deus. Irmãos, a igreja, ela é humilde, porque o nosso fundador é humilde. Eu não acho em nenhuma religião um Deus que desceu do céu, um céu sublime, um céu inimaginável para se assentar com pecadores como eu. Eu não acho em budismo, em islamismo, em ateísmo, um Deus que desce do céu e vai caminhar nos desertos da Judéia, nos becos de Samaria, que passa por Cafarnaum e que nasce em Belém. Eu não consigo achar isso em lugar nenhum. Eu não acho em lugar nenhum um Deus que cura os leprosos, que dá perdão aos pecadores e que nos dá salvação de graça. Ele é humilde. É uma humilde geração. E quem sou eu para ser orgulhoso? Não passo de um simples menino pecador que foi alcançado por uma graça que me deu propósito de vida. Mas eu disse da humildade de Jesus. Mas não esqueça, ele é humilde, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Glória a Deus. Em nenhum momento ele perdeu a sua divindade. Ele sempre foi 100% Deus, 100% homem, imune de pecados. Existem teorias que falam que Jesus deixou de ser Deus. Isso é mentira, é heresia. Jesus sempre foi Deus. E sendo Deus, em sua humildade, a palavra de Deus diz que ele pede água. Ele sendo homem pede água, mas ele sendo Deus, ele diz: eu sou a fonte de água viva. Olha, adolescentes, para você entender e nunca mais esquecer, Jesus é homem, imune de pecados, mas ele não deixou de ser Deus. Como homem, ele diz: tenho fome. Ah, mas como Deus, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, sendo homem, foi dito aqui, ele dorme na polpa do barco, mas sendo Deus, ele é o que acalma a tempestade, igreja. Sendo homem, segura, meu irmão. Sendo homem, ele andava pelas ruas de Cafarnaum, pelas ruas de Samaria, mas sendo Deus, ele vai pegar a tua mão e andar na Nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Sendo homem, ele foi julgado, mas sendo
irmãos, e aqui nós já encaminhamos para o desfecho. Ele diz: como um formoso lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens. Ou seja, o nosso noivo, ele, depois que nós falamos que somos a rosa de Saron e o lírio dos vales, ele vai olhar para a igreja, para a Sulamita. O Salomão olha para a Sulamita, contextualizando com Jesus, olhando para a igreja, e ele diz: tu és formosa como um lírio entre os espinhos. Adolescentes, nós somos como um lírio entre os espinhos. E novamente, eu disse que a rosa de Saron me deixou intrigado e fez com que eu fosse buscar a resposta. O lírio, então, me deixou mais ainda. E eu fui buscar a resposta porque a igreja é um lírio entre os espinhos. E sabe por que, geração de jovens e adolescentes que estão aqui? Por que nós somos os lírios? A história vai dizer que o lírio na Grécia, ele cresce na montanha. O lírio na Grécia cresce na montanha. O lírio no Oriente Médio, ele cresce nas planícies. O lírio na Amazônia, ele cresce na água. Ou seja, o noivo olha para a igreja e ele diz: tu és um lírio. O lírio cresce na montanha, na Grécia. O lírio cresce no vale no Oriente Médio. O lírio cresce na água entre os ribeirinhos no Amazonas. Aonde eu quero chegar com isso? A igreja, ela cresce na montanha, ela cresce no vale, ela cresce na água. Irmãos, Deus me fez lembrar. Há 2 meses atrás eu pregava numa igreja a 4.000 metros de altitude, acima das montanhas, na nação do Peru. E eu fiquei, meu Deus, como que o evangelho chegou aqui? Aqui não tem McDonald's, aqui não tem lojas, aqui não tem civilização, mas a igreja chega lá. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como pode igrejas flutuando na água? Porque a igreja é o lírio que cresce no monte, que cresce na água, que cresce no vale. A igreja chega em lugar que o Wi-Fi não chega, porque onde eu estava não tinha internet. A igreja chega aonde a civilização não chega, porque lá era uma tribo de descendentes do Incas que não tiveram contato com a civilização. Meus irmãos, olhem o tamanho desta denominação, o tamanho desta igreja, que iniciou-se com 2 jovens como eu e você, Daniel Berg e Gunnar Winger, saíram da Suécia, foram para os Estados Unidos, chegaram no dia 19 de novembro de 1910 em Belém do Pará, e olha o que é hoje a Assembleia de Deus, 22 milhões de membros no Brasil. Esse é o lírio. Esse é o lírio. No dia 3 de março de 1956, um homem chamado Manuel de Melo, fundador da Brasil para Cristo, começou na sua casa pregar o evangelho. Hoje essa igreja está em 32 países: Paquistão, Benin, Togo, Burkina Faso, Europa, América. É a igreja. A igreja, ela não pede autorização para território, ela entra. Não tem quem barra, ela entra. E você sabe por quê? Adolescentes, o mundo não deseja que você esteja na igreja. Você sabe por que o mundo tem deturpado muitas coisas dentro da igreja? Porque não é lucrativo para o mundo que jovens como vocês, adolescentes como vocês, estejam na igreja. Eu não vou criar um conto de fadas. O mundo não gosta da igreja. O mundo, ele declara guerra à igreja. E você sabe por que o mundo não gosta da igreja? Eu não vou criar um conto de fadas e falar que tudo é amor, tá tudo tranquilo. Não tá, meus irmãos. O mundo, ele não se agrada da igreja, porque olha o verso 2. A palavra de Deus diz que a igreja, a noiva, é como um lírio entre os espinhos. Ou seja, a igreja, ela é um lírio entre os espinhos.
o mundo aqui é os espinhos. Lembrem-se daquela parábola sobre a semente. O espinho, ele tem a missão de fazer sufocar. Ele tem a missão de não deixar crescer. Você reparou que as amizades do mundo sufocam uma hora? É porque é espinho, o mundo é espinhoso. Você reparou que os relacionamentos do mundo sufocam? Porque está entre espinhos. É por isso que o mundo é espinho, porque ele é sufocante, ele suga das suas energias, ele suga do seu dinheiro com os vícios, ele suga de tudo que ele pode. O mundo é espinhoso, e a missão do mundo é fazer com que não cresça mais. Mas o noivo, ele olha para a igreja e ele diz: tu és como um lírio que cresce entre os espinhos. Meu irmão, está aqui batalhando para a igreja não crescer, mas a geração continua crescendo, a igreja continua crescendo, a igreja está com a porta aberta, o espinho do mundo não nos barrou até aqui, e eu garanto que essa geração, sobre essa liderança, não vai parar, porque nós somos um lírio que não depende do mundo, não depende de economia. Meus irmãos, por experiência própria, não temas, adolescentes, não temas na escola, se posicione, declare a sua identidade na escola, não tenham medo, igreja. A forca não parou a igreja, as fogueiras não pararam a igreja, o Coliseu também não parou a igreja. Um dia o imperador de Roma viu Roma pegando fogo, seu nome era Nero, ele falou: vou incriminar os cristãos. Começou a matar os cristãos. A história diz que faltava madeira, porque estavam todos sendo crucificados. Meus irmãos, passou-se 4 anos, este mesmo homem estava se suicidando em Roma. No Império Romano surge outro bambambam, Domiciano, aquele que envia João para a ilha de Patmos. Ele declara, adolescentes, todo mundo se curvando perante a mim. Ele fala, é isso que o mundo está fazendo. Muitos jovens se curvando para ideologias, muitos jovens se curvando para atores, influenciadores mundanos. Ele envia João para Patmos, acaba matando muitos cristãos. No mesmo trono que ele assinou o decreto de perseguição, foi o trono que um dia ele foi assassinado. Se levantou um imperador chamado Décio, no Império Romano, ano 249 depois de Cristo. Assinou um decreto: todo mundo vai ter que prestar adoração aos deuses romanos. Todo mundo que prestar adoração, vai receber um certificado chamado libelos, ou seja, eu prestei uma declaração a um deus romano. Os cristãos não prestavam declaração, ou seja, eles não prestavam adoração, ou seja, eles não tinham certificado. Todos que não tinham certificados eram mortos. Décio assina isso em 250 depois de Cristo. Passado um ano, já estava fora do poder. Diocleciano a mesma coisa. Ou seja, meus irmãos, não devemos temer o mundo. O Império Romano, ele perseguia a igreja de uma forma astrondosa. E ele começa a crescer. A história vai dizer que o Império Romano começa a criar então estradas. Tem um ditado que diz: todas as estradas ou todos os caminhos levam a Roma. Isso é verdade. Porque o Império Romano começou a fazer tanta estrada que todas se conectavam uma com a outra e levavam para Roma. Mas olha isso, adolescente, que interessante. Eles perseguiam a igreja e eles criavam estradas achando que eles estavam fazendo isso para se enriquecer. Eles achavam que estavam fazendo isso para crescer a economia, para levantar o tamanho do império. Mal imaginavam que eles estavam abrindo caminho para Paulo e Silas um dia pregar na Macedônia. Mal imaginava que eles estavam abrindo caminho para Paulo e Barnabé na Galácia, para Filipe em Gaza. Ah, meus irmãos, enquanto você está na igreja, o inimigo pode estar trabalhando ao seu favor, porque Deus não pede opinião para Roma, Deus não pede opinião para presidente. Não devemos temer, geração. Não tema a ideologia de gênero, enfrente ela com argumentos. Deus, se você tiver com vida no altar, estiver se dedicando, eu te garanto, eu sou prova disso, eu ainda não saí da escola, estou no último ano. Deus nunca me envergonhou numa sala de aula. Meus irmãos, temos que se posicionar.
Tem jovem que me pergunta: Abner, adolescentes na igreja, você não está com medo dessa censura, dessa perseguição? Eu respondo sempre: irmãos, cristãos são como o sino. Quanto mais forte você bate nele, maior é o som que ecoa da nossa voz. Quanto mais você espreme a igreja, mais o evangelho ela prega. Quanto mais você persegue, mais ela cresce. Entrega na mão do Senhor que Ele te justifica. Eu termino esta pregação. Olha, pregador sempre vai terminar e não termina, né, irmão? Olha que bênção. Mas agora é verdade. Eu faço o desfecho no verso 8, com muita alegria de ter estado nessa igreja. Ouvi a voz do meu amado, ele chama. Aí vem ele galopando pelos montes. A Sulamita, ela aguardava o dia que ela viu o amado dela. Glória a Deus, aleluia. A Sulamita aguardava ansiosamente o dia que ela viria o seu noivo. Eu não sei você, adolescente, mas eu tenho me preparado para ver um dia Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho me preparado para um dia estar lado ao lado de Jesus. E a pergunta que eu te faço é: será que nós estamos preparados? Porque a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ela vai dizer o seguinte: que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, com a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e logo após nós, os que estivermos vivos, ressurgiremos com Ele nas alturas, e assim nos estaremos com Ele. Depois nós seremos arrebatados e encontraremos com Jesus. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero lhe dizer uma coisa: está tudo dando errado, lembra que a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer piscar de olhos, talvez não dê tempo de tirar o sapato, talvez não dê tempo de sentar na mesa. A qualquer momento Jesus pode voltar individualmente para você ou coletivamente para essa igreja. A qualquer momento, igreja, num soar de uma trombeta, num piscar de olhos, nós estaremos com o noivo. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, receberemos a nossa coroa, receberemos a coroa, receberemos o nosso galardão. Portanto, não perca a sua coroa, adolescente. E depois disso, nós sentaremos numa mesa que é do tamanho da eternidade, chamada Bodas do Cordeiro, esse evento na escatologia. E lá o nosso noivo, ele virá e ali será a oficialização de tudo. Cearemos com ele no céu. E eu fico imaginando essa mesa, meu irmão, eu sentado na mesa. A palavra de Deus diz que vai ter Moisés de um lado, vai ter Paulo do outro, vai ter o pastor Eber Cláudio de um lado, o presbítero Valdeir do outro. Eu fico imaginando a gente com o noivo, do lado do Billy Graham, Daniel Berg, Gunnar Winger, louvando, dizendo: não negociamos o nosso relacionamento. Aleluia. Dizendo: Senhor, eu não te traí, eu fui fiel até o fim. A mensagem de hoje termina com esta fala: adolescentes, não troque o relacionamento que você tem com Jesus pelo mundo. Não negocie os seus valores pelo mundo. Jesus está voltando a qualquer momento. Então se prepare, igreja. Queridos irmãos, foi esta mensagem que eu trouxe para vocês essa noite. E espero que vocês estejam encorajados a permanecer com este noivo. Agradeço ao meu querido irmão Sandro, que estendeu este convite, a sua família, a vida do nosso pastor, de todos os obreiros desta igreja. E rapidamente feche seus olhos. Senhor meu Deus,